eu vou passar o vídeo, né, para um canal que eu tenho no YouTube. E aí, assim que eu fizer isso, eu mando um e-mail para vocês, nos e-mails que vocês me fornecerem, e com o link da aula daquele dia, tá? Eu estou dando aula pelo menos segundas e quartas de manhã. Depois dessa tem outra aula. Eu tenho outra aula logo depois dessa. Então, o upload do vídeo não vai ser imediatamente após a aula. Eu vou dar outra aula depois dessa e só depois, lá por volta do meio-dia, é que vocês, tudo correr bem, receberão um e-mail com o link do vídeo correspondendo à aula daquele dia. Então, se por acaso, por algum motivo, vocês não puderem assistir a aula, se tudo correr bem, vocês vão ter essa aula gravada disponível no YouTube. O problema maior é se a coisa acontecer aqui em casa. Faltar luz, faltar rede, e eu não puder dar aula. Quando isso acontecer, eu vou tentar mandar um e-mail para vocês, uma mensagem avisando, tá tendo problema aqui em casa, não vou conseguir dar aula no horário. E, se possível, no mesmo dia à tarde, eu dou a aula e gravo essa aula. Mando um e-mail para vocês avisando, vou dar a aula na hora tal. Quem puder participar, participa. Quem não puder, depois eu mando o link da aula, do vídeo, e aí vocês assistem de maneira assíncrona. E aí a gente não vai poder negociar, né? Porque cada um tem o seu próprio horário. Então, se por acaso um dia acontecer de eu não ter rede aqui em casa, esse vai ser o procedimento. Eu vou dar a aula quando for possível dar, gravo e mando o vídeo para o YouTube e mando o link para vocês. Por isso que o e-mail que vocês vão me mandar, ele é importante por causa disso. Antes de começar a falar da disciplina, alguma pergunta, alguma questão? O material está todo no Moodle, tá? Então, esses arquivos aqui, todos estão disponíveis no Moodle da disciplina. Por enquanto, que eu saiba, só o Tomás não está tendo acesso a esses arquivos. Se demorar, manda um e-mail para mim, que eu mando o arquivo para você através do e-mail. Então, inicialmente, eu deveria estar lá no bloco 1, sala 2629, e o telefone deveria ser esse. Lógico, nada disso está acontecendo. Eu estou aqui na minha casa, mas o e-mail é esse daqui. Eu sei que para alguns aparece Fernando, o FMG, mas procura usar esse daqui, Fernando Moreira, @ufmg.br. Então, esse é o meu e-mail. Infelizmente, esse semestre eu não vou poder colocar material na minha página, porque para isso eu tenho que ir lá na UFMG, e a burocracia é um pouquinho chata para entrar dentro do prédio. Então, vai ser tudo única e exclusivamente disponibilizado através do Moodle e os vídeos através do YouTube. Nesse arquivo vocês encontram os objetivos do curso. Basicamente, essa é uma disciplina que em outras universidades é chamada de eletromagnetismo 2. Aqui, por motivos históricos, a gente colocou esse nome pomposo de teoria da irradiação e ondas guiadas, mas é o eletromagnetismo 2 básico, que é dado com esse nome na maioria dos cursos aqui no Brasil. Basicamente, eletrodinâmica. E aí, ao invés de ficar falando aqui da ementa, eu vou mostrar direto o cronograma da disciplina, mas antes, as avaliações. Vão ser 3 provas, tá? Mais ou menos, né? Nos terços do curso. Todas as provas têm o mesmo peso, mas para arredondar, eu acabei deixando a última prova com um pontinho a mais, 34 pontos. Mas no fundo, todas as provas têm o mesmo peso, valem 1/3 da nota do curso, e a matéria não é acumulativa. Então, cada prova vai cobrir apenas aquele terço correspondente. E a prova, nesses tempos de pandemia, ela vai ser remota. Então, o que vai acontecer é que no dia da prova, às 7h30 da manhã, se tudo correr bem,
Eu vou disponibilizar aquela prova para vocês através de PDF, usando o Moodle. A gente lê a prova, eu leio a prova para vocês, caso tenha alguma dúvida. E eu vou dar 24 horas para vocês devolverem a prova para mim. A prova tem que ser manuscrita, não pode ser no Word ou coisa que o valha, manuscrita e escaneada ou fotografada. Então vocês têm que ter cuidado, não deixa para fazer isso no dia, para não dar problema. Já vão fazendo um teste antes para saber se vocês têm condições. O Kleber já fez isso comigo semestre passado, ele já sabe que é tranquilo para ele. Mas para quem ainda não fez isso, então cuidado, vê se você tem condições de escanear ou fotografar a prova com qualidade, ou seja, nem muito escuro, nem muito claro, para eu poder ler. E, principalmente, tamanho, para não dar em cima da hora, você manda um e-mail para mim com a prova e descobre que o tamanho do arquivo é grande e você não consegue, entendeu? Então, não, evita de descobrir esses problemas em cima da hora. Faz um teste antes, vê se você tem condição de escanear ou de fotografar essa prova com qualidade, num único arquivo PDF com um tamanho que seja possível enviá-lo através de e-mail. Eu corrijo a prova e devolvo as notas para vocês e da maneira que for possível, eu escaneio a correção e devolvo para que vocês façam as revisões. A última prova vai ser um pouco apertada, porque vai ser exatamente no último dia do calendário, e eu tenho até o dia seguinte para fechar o calendário. Então, a última prova, eu vou ter que corrigir essa prova rápido. E provavelmente a gente não vai ter tempo hábil para as revisões. Então, procurem garantir a aprovação nas duas primeiras para não ter problema no final, tá? As provas, apesar de eu dar 24 horas, né, para fazer a prova, mas as provas são dimensionadas como eram antes da pandemia, ou seja, é uma prova que eu normalmente daria para ser feita durante o tempo de uma aula. Eu dou 24 horas por motivos óbvios, para vocês se gerenciarem, enfim, para vocês terem tempo de sobra para fazer a prova com calma, sem colar do colega, com tranquilidade. 24 horas é muito, muito, muito mais do que o tempo necessário para fazer essa prova, tá? Bom, e as datas das provas já estão aqui, ó, conforme o cronograma que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se alguém quiser já ir anotando, a prova, a primeira vai ser numa quarta-feira, aliás, todas são na quarta-feira, né? 20 de janeiro, significa que vocês vão ter que devolver essa prova até quinta-feira, 8 horas da manhã, é isso, no dia 21 de janeiro. Então, a primeira prova vai ser dada no dia 20 de janeiro, a segunda no dia 3 de março, a última no dia 31 de março, que é exatamente o último dia letivo desse semestre, conforme o calendário, pelo menos, está valendo até o momento, e eu espero que não aconteça, mas se alguém precisar de exame especial, vai ser na segunda-feira seguinte, porque eu tenho até terça-feira para fechar as notas do exame especial. Está tudo corrido, tá? A culpa não é minha, infelizmente está tudo corrido, porque o pessoal está tentando ter apenas um mês de recesso entre um semestre e outro. Então está tudo corrido. Alguma pergunta, pessoal? Até o momento? Ô, professor, Oi. Eu só não peguei. A prova vai ser entregue por e-mail ou vai ser entregue no Moodle? Eu vou disponibilizar a prova através do Moodle. Não, mas da entrega dela, depois Isso, que ela resolvida vai ser entregue no Moodle também? Exatamente. Vocês vão... Porque eu não sou muito versado em Moodle. Eu deveria, mas não sou. Então a prova vai ser... Vocês entregam para mim por e-mail. Entrega para mim o arquivo por e-mail. Beleza. E eu mando um e-mail dizendo recebido. Eu tento abrir, né, olhar, e se tiver algum problema eu falo, tá muito escuro, tá muito claro. E se você não recebeu o recebido de mim é porque eu ainda não recebi. Beleza?
Então, testa antes para ver se vai ter problema de tamanho de arquivo, né? Para não dar problema em cima da hora. Eu não vou usar o Moodle. Eu deveria, mas eu não vou fazer isso. E a prova manuscrita, no papel. Beleza? Mais alguma pergunta? Beleza. Bom, o livro-texto é um livro que até alguns anos atrás era bastante usado em várias universidades nos Estados Unidos. É um livro que parou de ser editado, né, em 89, mas também o eletromagnetismo não mudou muito de lá para cá. Tem o livro do Cheng. Lógico, em tempos normais vocês achariam exemplares na biblioteca, mas felizmente na internet vocês têm esse livro em PDF, numa qualidade boa. E eu, ilegalmente, costumava, inclusive, fazer o upload do livro, não só do livro, mas também das soluções dos exercícios, que também está disponível, né, para o Moodle. Mas do semestre anterior para cá, eles mudaram. Agora tem limite de tamanho. Então, eu não consegui fazer o upload nem do livro e nem das soluções dos exercícios do livro do Cheng. Então, o que eu fiz foi colocar no Moodle esse arquivo que você está vendo aqui, ó, no caso do livro-texto, dando o link de uma página, de um projeto chamado LibGen, que disponibiliza uma quantidade extraordinária de livros-textos técnicos e outros livros. Então, eu já coloquei aqui exatamente o link para baixar esse livro. Eu nunca tive problema de vírus baixando o livro dessa página, então espero que também vocês não tenham. Então vai aparecer bem no alto da página o Get, em azul. Você pode clicar que vai baixar o livro. Já fiz o teste esse fim de semana, o link funciona, ou pelo menos estava funcionando. Então esse é o livro-texto do Cheng, que eu não sigo rigorosamente o livro-texto, mas é bom ter um livro de apoio, porque logicamente a teoria está muito melhor explicada no livro-texto, além dos exercícios, junto com as soluções dos exercícios, dá uma base para você treinar, praticar antes da prova. Então, esses links, tanto para o livro-texto que está aqui, ó, esse arquivo, como um outro parecido com esse, para as soluções, estão disponíveis já no Moodle da disciplina. No Moodle da disciplina, você vai encontrar mais outro arquivo, que é esse. Até 2005, eu dava listas de exercício. Se não me engano, valia 10% ou 15% da nota do curso. Acho que valia 10%. Cada prova valia 30% e as listas valiam 10%. Exercícios, inclusive, a maioria deles, tirado do livro do Cheng, que é o livro-texto desde aquela época. E, obviamente, o que acontece é que, com o passar dos anos, o manual com as soluções começou a ficar disponível na internet. E aí, na hora que eu ia corrigir a lista, eu comecei a ver um monte de exercícios resolvidos da mesma forma. Ou seja, os alunos começaram a simplesmente copiar, sem ler, inclusive usando as mesmas letras, os mesmos símbolos. Aí puxa vida, eu parei de cobrar a lista de exercícios. Mas eu mantenho as listas disponíveis, porque provavelmente são exercícios que, de uma maneira ou de outra, eu julgo serem importantes. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do tipo, professor, que exercício o senhor acha que eu deveria fazer, que o senhor acha que é importante, que talvez caia na prova? Talvez cair na prova, eu não garanto, mas exercícios importantes, não são todos, mas alguns estão aqui nessas listas. Então, eu pus todas as listas que eu costumava cobrar nessa disciplina num único arquivo. Algumas são do livro do Cheng, outras não. E disponibilizo para vocês também através do Moodle. Tá? Então, vocês vão encontrar lá essas listas de exercícios. A maioria dos exercícios são do livro-texto, do livro do Cheng. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Eu aqui listo outros livros, mas na verdade é mais para
preencher relatório, né? Antigamente, na hora de fazer ementa, o pessoal cobrava não só o livro-texto, como os livros de acompanhamento. Eu coloquei esses aqui. Antigamente, no início, quando o Cássio dava disciplina, ele usava esse livro aqui, o B. Mas ele é bem pesado. Então, depois eu resolvi mudar para o livro do Cheng. Esse item C, inclusive, é o livro que eu usei quando eu fiz esse curso na minha graduação. E, por algum motivo, a biblioteca lá da engenharia está cheio de exemplares do Paris and Heard, traduzidos para o português. Aí é pela Guanabara 2. Depois, a tradutora desse livro era uma professora da UFRJ, ela fez o próprio livro dela, a Anita Macedo. E para os caras que gostam do livro de antenas do Balanes, o Balanes também tem um livro de teoria eletromagnética, que é esse daqui, tá? Mas a gente só vai, se for necessário, apenas o livro-texto, o livro do Cheng. As notas de aula são bem completas, quase ninguém pega o livro-texto, o que é um erro, tá? Porque as notas de aula, por mais completas que elas sejam, sempre tem um erro, uma colocação mal colocada pelo professor. Então, sempre que possível, dá uma lidinha no livro-texto. É um livro bom, fácil de ler. Eu não sigo rigorosamente a anotação do livro, mas também não é muito diferente, tá? E, finalmente, antes de começar a aula, o cronograma, que vocês encontram nesse mesmo arquivo onde tem as datas das provas. Então, as nossas aulas, a nossa aula começa hoje, 30 de novembro, temos aulas segundas e quartas-feiras. De mais marcante aqui, além das datas das provas, são os recessos. Então, reparem, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver essa mãozinha, mas aqui temos o recesso de Natal e Ano Novo. São 2 semanas. Então, a gente vai interromper as aulas no dia 16 de dezembro e voltamos no dia 4 de janeiro, uma segunda-feira. E aí vai ter outra semana de recesso, que é o Carnaval. Tudo isso seguindo o calendário da UFMG. Então, nos dias 15 e 17 de fevereiro, temos mais uma semana, quer dizer, para nós acaba sendo uma semana de recesso. E por causa disso, logicamente que isso tudo já foi contado direitinho pela direção da universidade, exatamente no dia 31 de março, que é o último dia letivo, nós temos aí a nossa 30ª aula, que vai ser a prova final. E eu tenho até 1 de abril, não é mentira, é verdade, 1 de abril para fechar o diário. Então, a correção dessa prova vai ter que ser feita rápido. Se for possível, depois a gente conversa mais adiante, cada um vê, porque vai ser corrido não só nessa disciplina, mas todas as outras vão ser corridas. Às vezes de começar a prova um dia antes, ao invés de começar a prova no dia 31 de março, porque princípios de radiação não cai na prova. Eu tenho aqui, é uma introdução ao curso de antenas, mas eu não cobro na prova. Então, de repente, começar a prova no dia 30, justamente para dar um tempo, uma folga para fazer as correções e depois as revisões que forem necessárias. Mas, em princípio, ela vai ser dada no dia 31 de março, às 7h30 da manhã. Então, a disciplina, mais ou menos, é dividida da seguinte maneira. Nas 4 primeiras aulas, a gente faz uma revisão das equações de Maxwell. A gente começa hoje falando das equações de Maxwell no domínio do tempo. E, assim que possível, a gente parte para o domínio da frequência, utilizando a notação fasorial, que é o que a gente vai utilizar para resolver os problemas aqui no curso. A gente vai sempre, e depois a gente vai justificar isso da melhor maneira possível, mas os problemas vão ser resolvidos no domínio da frequência. E para a esmagadora maioria de vocês, isso é uma revisão. Vocês já viram isso antes na matéria de eletromagnetismo, talvez dada pelo professor Elson, às vezes pelo professor João. Eu não sei quem foi que deu para vocês.
Então, essas 4 primeiras aulas vão ser de revisão das equações de Maxwell, da teoria eletromagnética, conservação de energia, até chegar na equação de onda, que realmente é a equação que a gente vai usar para resolver os problemas aqui no curso. E aí a gente começa a resolver, investigar vários problemas, começando pelas ondas planas. Então, a matéria da primeira prova é essencialmente ondas planas e alguma coisa envolvendo as equações de Maxwell na notação fasorial ou no domínio do tempo. Passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, mexer com fasor. Então, essas coisas é que vão ser cobradas na primeira prova. Então, por que estudar a onda plana? Para que estudar? Para que ver isso de novo? Primeiro, porque a onda plana é a solução mais simples da equação de onda. Então, matematicamente, didaticamente, é interessante falar de onda plana. Porque, por ser matematicamente simples, a gente consegue, de uma maneira menos complicada, introduzir conceitos como velocidade de fase, velocidade de grupo, polarização, que são conceitos que vão ser utilizados em todas as ondas, exceto polarização, né? Mas velocidade de fase e velocidade de grupo, isso aí, a definição vai até em guias de onda, até na fibra óptica. Você tem lá a velocidade de fase, velocidade de grupo, e com isso você determina a velocidade de propagação da informação. Então, estes conceitos a gente vai estudar, ou, no caso de vocês, revisar através do estudo da onda plana. E aí a gente aproveita para ver como a onda interage com materiais. E a maneira mais fácil de fazer isso é estudando o problema da incidência de uma onda plana na interface plana entre 2 meios distintos. Vocês provavelmente já estudaram esse problema em eletromagnetismo, mas eu acho que em eletromagnetismo, se o professor chega até tanto, ele vê incidência normal, ou seja, a direção de propagação da onda incidente é perpendicular à superfície plana da interface. Aqui a gente vai ver incidência oblíqua, e a gente vai perceber que as características, tanto de reflexão como de refração, dependem da polarização. Dependendo da polarização, tem polarização que reflete mais do que outra. Isso explica, por exemplo, por que em telefonia móvel, geralmente a polarização vertical, que é aquela que vai espalhar mais entre os prédios, é utilizada. Explica por que existem óculos polarizados e outras coisas, né? Tanto em RF como em ótica. A gente vai tentar entender isso estudando incidência oblíqua da onda plana em interfaces planas. Aí a gente fala um pouquinho de conservação de energia, a gente fala um pouquinho sobre incidência em bons condutores, que vai ser importante mais tarde, na hora que a gente for estudar perdas nos metais de guias de onda, linhas de transmissão. A onda plana, até nisso, ela é boa para a gente entender melhor como fazer cálculo de perda nas paredes condutoras de guias. E aí a gente tem a nossa primeira prova no dia 20 de janeiro. Até o momento, alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não, professor, está bem claro. Olha só, tá muito baixo. Fala mais alto ou então chega mais perto do microfone, por favor. Eu disse que está bem claro, professor. Obrigado. Beleza. Eu estou sem fone no momento. Tranquilo, sem problema. É bom também escutar que as coisas estão indo bem. É muito chato essa coisa da aula remota, é a pior coisa que existe, né? Não é só ruim para vocês, não. É ruim para todo mundo. Lógico que para vocês é muito pior. Bom, aí terminada essa primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é a solução TEM propagando em linhas de transmissão, que é algo que vocês também já viram em eletromagnetismo. Mas aqui a gente vai tomar o cuidado. Muitos não gostam disso, mas eu acho fundamental, né? Se você pegar o livro-texto,
O livro-texto dá lá um exemplozinho de linha de transmissão de placas paralelas, que é o mais simples exemplo, apesar disso não existir na prática, mas é um exemplo simples, acadêmico. E aí mostra as equações do telegrafista, e aí dali para frente começa a resolver problemas em cima daquelas equações usando conceitos de circuito, tensão, corrente, capacitância, etc. Eu não gosto disso. Eu gosto de, mesmo não sendo cobrado, presta atenção, mesmo não sendo cobrado diretamente na prova, mas eu gosto de, a partir das equações de Maxwell, mostrar basicamente o seguinte, que um meio de VI conjugado, que é a equação que todos conhecem da teoria de circuitos, um meio de VI conjugado nada mais é do que calcular o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha. E com esse conceito mostrado, e a gente vai mostrar esse conceito aqui, independente da geometria da linha de transmissão, ou seja, ele é geral. A gente consegue entender como o problema pode ser resolvido através de um circuito equivalente. Eu acho que com isso, não apenas junta a teoria que a gente vê em circuitos com a teoria que o pessoal, alguns gostam de chamar de teoria de alta frequência, como também acho que fisicamente você começa a entender melhor por que aquelas equações podem ser confiadas e utilizadas para resolver os problemas. Então, a gente não vai simplesmente cuspir as equações e sair resolvendo o problema. Primeiro vai ter lá umas 3 ou 4 aulas, onde eu vou massageando as equações de Maxwell até chegar nessa equação que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que calcular o fluxo de potência de um lado para o outro. Introduzimos os conceitos de impedância, admitância, e a gente monta o circuito equivalente e chegamos nas leis que são chamadas de leis do telegrafista. São aquelas leis que vocês provavelmente já viram em eletromagnetismo, que são utilizadas para resolver problemas em linhas de transmissão. Falamos sobre, que é o que importa aqui para a gente, né? Transferência de potência, ou seja, transferência de informação de uma fonte até uma carga através de uma linha de transmissão. A fonte pode ser um rádio, a carga pode ser uma antena. Então, como maximizar, o que você precisa fazer para maximizar a transferência de potência da fonte até a carga, até a antena, logicamente, que é casamento de impedância, etc, etc, etc. E aí a gente introduz, quase no final, um ábaco que foi bolado na primeira metade do século XX pelo engenheiro Smith, que é a carta de Smith, que ajuda extraordinariamente a resolver problemas envolvendo linhas de transmissão em altas frequências. Vocês que já fizeram disciplinas de transmissão de energia elétrica, provavelmente vocês nunca ouviram falar de carta de Smith, porque as coisas começam a ficar mais interessantes quando as dimensões da linha de transmissão são da ordem ou muito maiores do que o comprimento de onda. E em 60 Hz, o comprimento de onda é da ordem de quilômetros. Então, nas frequências mais baixas, como, por exemplo, no laboratório de eletrônica, a ponta de prova é ligada ao osciloscópio através de um cabo coaxial, de uma linha de transmissão. Você nunca viu o professor falar para você, mede o cabo antes para ver o tamanho dele em relação ao comprimento de onda. Porque ele é milésimos de um comprimento de onda. Isso é teoria de circuitos, não tem problema nenhum. Mas quando a linha de transmissão é da ordem ou muito maior do que o comprimento de onda, aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Esse ábaco de Smith, essa carta de Smith, vai ajudar a resolver vários problemas envolvendo linhas de transmissão. E aqui no curso a gente vai ver vamos ver e cobrar alguns desses problemas. Obviamente, os mais simples, os menos complicados. E a gente aproveita e também fala um pouquinho sobre técnicas de casamento de impedância, que são práticas, são úteis. E aí nós temos a nossa segunda prova no dia 3 de março. Essa prova envolve apenas linhas de transmissão. Lógico, os conceitos
de conservação de energia, etc., associadas às equações de Maxwell, eles estão inseridos aí também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vai cobrar aqui onda plana, vai ser tudo em cima de linhas de transmissão. E, finalmente, existem guias que suportam essa solução TEM. E existem guias, como, por exemplo, o guia retangular, que não suporta a solução TEM. Mas todos eles, inclusive o cabo coaxial, todos eles suportam soluções, modos superiores, TE e TM. E aí nós vamos estudar esses modos superiores porque eles possuem características um pouco diferentes da solução TEM e, consequentemente, eles têm as suas vantagens e desvantagens. A gente vai estudar isso usando o guia retangular como exemplo. Por que o guia retangular? Porque, pelo fato dele ser retangular, a solução matemática é mais simples. Envolve seno e cosseno. Se a gente fosse estudar o guia coaxial ou uma fibra ótica, esses modos superiores, aí ia aparecer função de Bessel, função de Hankel. Então, com o guia retangular, a gente mantém a coisa mais simples, apenas senos e cossenos. Mas o conceito, velocidade de fase, velocidade de grupo, transferência de potência, os conceitos são os mesmos e valem para qualquer guia. Então, apesar da gente estudar apenas o guia retangular, os conceitos por trás, eles valem para qualquer guia, inclusive para as fibras óticas. E provavelmente, eu não sei se alguns de vocês estão fazendo a matéria do Cássio, micro-ondas, né? Esses conceitos vocês vão ver também em micro-ondas de uma maneira mais generalizada. E se tudo correr bem, se a notação não for muito diferente, uma matéria acaba ajudando a outra. Aí a gente aproveita que já viu o guia retangular, a gente pega mais duas paredes condutoras, fecha como se fosse uma caixa de sapato e temos a cavidade retangular, que possui características totalmente diferentes dos guias e das linhas de transmissão. Aí você vai perguntar assim, mas para que eu quero estudar cavidade? É porque a cavidade, com perdas, funciona como se fosse um circuito RLC. Então, existem alguns dispositivos em micro-ondas que funcionam baseados em cavidades, que é uma maneira de você realizar em frequências mais altas um dispositivo RLC e, consequentemente, por exemplo, filtros, utilizando cavidades. Além disso, vocês sabem, na cozinha de vocês provavelmente tem um forno de micro-ondas, que é uma cavidade. Então, essas cavidades também podem ser utilizadas para aquecer alimentos, secar grãos, secar minério. Então, temos essas duas últimas aulas para falar sobre cavidade, e no caso a gente vai estudar, por simplicidade, a cavidade retangular. E guia retangular e cavidade retangular são os itens que serão cobrados nessa última prova. E aí, no dia 29, eu falo um pouquinho de radiação. Eu não falo mais porque isso já é visto na matéria de antenas. Então, a gente fala um pouquinho sobre princípios de radiação. Vai ser a única parte do curso onde você vai ter fontes no seu volume. Até então, a gente vai sempre estudar problemas envolvendo meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. Ou seja, o campo existe, mas as fontes que geraram esse campo estão fora da região onde o problema está sendo estudado. Em antenas, isso não é possível. Então, aqui a gente fala o que fazer se, por acaso, no seu volume, na região que você estuda, existem fontes de corrente gerando campo. E aí a equação de onda fica um pouquinho mais complicada. A gente precisa de toda uma teoria que não é tão complicada assim, mas não é tão fácil quanto o que a gente vai ver ao longo do curso, que é o tratamento de problemas de radiação envolvendo regiões com fontes, com antenas, né? Fontes de corrente. Hoje em dia o pessoal não chama mais de antenas, chama de sensores, enfim.
E com isso a gente termina o curso. Eu espero que ninguém precise disso, mas se houver necessidade, na segunda-feira, logo em seguida, nós temos o exame especial. Se não me engano, eu tenho que fechar o diário. Isso está tudo no cronograma da universidade. Eu não sei se é no dia 6 ou dia 7 de abril. Então não vai ter como dar esse exame especial em outra data. Tá? Quem definiu isso foi a própria UFMG. E com isso eu fiz essa apresentação do que a gente deverá ver se tudo correr bem ao longo do curso. Alguma pergunta? Alguma questão? Eu tento nem adiantar muito, nem me atrasar muito em relação a esse cronograma. Eu não sigo o cronograma rigorosamente. O que vocês estão vendo escrito aqui, eu faço isso há 20 anos, há mais de 20 anos, que eu dou essa disciplina. Então, ao longo dos primeiros semestres, eu fui arrumando, e a partir de um determinado momento, eu não mudei mais essa ordem. Eu só mudo aqui as datas. E vejo quando é que vai ter feriado, quando é que eu vou ter que ir num congresso. Aqui vai demorar bastante para ir voltar aí num congresso. E aí eu vou, mas a ordem é essa. Então, o que eu faço? Por exemplo, esses 4 primeiros dias aqui, ó, eles referem-se ao primeiro conjunto de transparências, que eu chamei lá de TIOG 1. Então, o que eu faço é contar os dias e contar o número de slides. Vamos imaginar que não é isso, mas vamos imaginar que sejam 60 slides. Eu tenho 4 dias, então eu falo assim, então eu tenho que dar, nessa primeira aula, 15 slides. Pode terminar um pouquinho antes, pode terminar um pouquinho depois. Na próxima aula, eu faço de novo isso. Quantos slides faltam e quantas aulas eu ainda tenho. E vou fazendo isso, porque com isso eu consigo ir acompanhando mais ou menos o cronograma. Eu nem corro muito com a matéria e também não me atraso muito, que para mim o pior problema seria atrasar, ainda mais esse semestre que está tudo corrido. Então, através desse cronograma, você vai ter mais ou menos uma ideia do que está sendo dado, onde estamos no curso e qual o arquivo procurar no YouTube com a aula correspondente. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho o calendário ao longo do semestre, sempre na expectativa que nada vai dar errado, né? Antes de começar a matéria com as nossas queridas equações de Maxwell, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o livro-texto, sobre as avaliações, sobre o cronograma? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então é isso, pessoal. Vai começar a aula com a nossa revisão. Não tem escapatória. Deixa eu colocar aqui já a apresentação do slide. Os slides, para mim, são excelentes. Então, nessa pandemia, nem se fala. Mas, para vocês, às vezes, é um pesadelo. Já teve turma que inventou TPM. Para mim, é o professor TPM. Eles contavam transparências por minuto. Ou seja, eu passo um monte de transparência. Eu tento evitar ir devagar. É importante, é fundamental que vocês deem uma freada fazendo perguntas, porque se vocês não fazem perguntas, e não fica chateado ou preocupado, eu não sou professor de falar assim, essa pergunta é uma pergunta idiota, não faço nada disso. Faz a pergunta, às vezes a pergunta tem a ver com coisa que já foi dada, o que obriga a gente a parar aquela transparência e voltar em algo lá para trás. Não ficou bem esclarecido, ou você não está acompanhando, estudando todos os dias, enfim. Então, é bom fazer as perguntas até para eu ter um feedback, conseguindo olhar a cara de vocês, né? A gente, às vezes, olhando, já percebe se ele está com dúvida ou não. Mas agora isso fica muito difícil, tá? Essas transparências, elas não são estáticas, então eu vou clicando as equações, o texto vai aparecendo. Isso acabou ajudando, ainda mais agora,
nesse período de pandemia, aula remota. Esses arquivos estão disponíveis no Moodle. Tem uma senha para abri-los, porque já houve no passado gente que tentou, enfim, conseguir as transparências para dar aula nas respectivas universidades. Então, o que eu fiz foi... lógico que senha é fácil quebrar, né? O cara entra até no TSE, quanto mais entrar no arquivo PDF. Mas, de qualquer maneira, eu imprimo 4 transparências por página, porque antigamente os alunos imprimiam isso. Hoje em dia ninguém imprime mais nada, né? Mas antigamente o pessoal imprimia e eram menos folhas, menos dinheiro para gastar imprimindo e, ao mesmo tempo, para o cara que fosse abrir para copiar para dar aula, ia ser uma chateação a mais desmembrar as transparências, já que eram 4 por página. E eu continuo fazendo isso. Eu tento fazer o PDF com a melhor qualidade possível, de tal maneira que eu espero isso. Tá? Aqui no meu computador funciona, que é uma maravilha. Eu não sei se o mesmo acontece com vocês, mas se você der um zoom, você vai ver a transparência, apesar de serem 4 por página, eu espero que você veja a transparência com uma certa qualidade, que você não perca a qualidade quando der o zoom ou se for imprimir. No caso, não faz sentido imprimir. Mas as transparências são estáticas. Quer dizer, o que vocês têm é um arquivo PDF sem animação nenhuma. Aqui no PowerPoint eu tento colocar a transparência com a matéria sendo apresentada aos poucos. Tá? Então aqui é a primeira página. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando José da Silva Moreira. Eu e o professor Cássio temos um grupo de pesquisa que basicamente trabalha com problemas envolvendo antenas e propagação de ondas de rádio, é o GAPTEM. Fica lá, a sala dos nossos alunos fica perto das nossas salas, né, dos nossos gabinetes, no mesmo andar, lá no bloco 1. E se alguém tiver interesse, aqui está a página do grupo ligado aqui ao PPGE, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. E aqui começa a aula, começa o curso. A gente vai começar falando das equações. É uma revisão, tá? Provavelmente vocês já viram tudo isso, talvez numa notação um pouquinho diferente. A gente vai, na verdade, fazer todos os cálculos, tudo no domínio da frequência. Mas antes de chegar lá, a gente vai, nas primeiras aulas, falar sobre as equações no domínio do tempo. Nós não vamos questioná-las, nós vamos aceitá-las. Eu simplesmente vou apresentar as equações, tentar dar significado físico a uma ou outra, mas sem questionar. Tá? A gente vai acreditar que elas são verdadeiras e resolver problemas utilizando essas equações. E no processo, a gente fala um pouco de conservação de energia. Na notação fasorial, conceito de potência complexa. E além da conservação de energia e da potência complexa, que para nós é muito importante, que, por exemplo, em linhas de transmissão, o que a gente deseja é maximizar a transferência de potência e, consequentemente, de informação de um ponto ao outro. Essas equações são muito importantes para nós aqui no curso. Mas o problema vai ser resolvido em cima de uma equação de onda. Então a gente termina com provavelmente não, com uma das equações mais importantes do curso, que é a equação de onda. E felizmente ela é igual tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Então a gente só vai precisar resolver isso uma vez. O texto é o livro do Cheng, e na medida do possível eu vou colocando as sessões, ou no caso aqui o capítulo em que estamos. O livro do Cheng, como todo livro de eletromagnetismo para graduação, começa com eletrostática, magnetostática. Então, a eletrodinâmica começa lá no meio do livro, capítulo 7. E aí, não seguindo rigorosamente o livro, eu tenho a minha anotação, eu tenho o meu jeito de dar o curso,
Vamos começar falando sobre as equações de Maxwell. Então, se vocês não sabem, vocês sabem, né? O Maxwell, quando ele saiu da universidade, ele era um físico teórico, não era físico prático, era teórico. Dizem que muito bom de matemática. E naquela altura, a teoria eletromagnética de Faraday estava fazendo um sucesso extraordinário. Porque, diferentemente do Maxwell, Faraday era totalmente experimental. Então, ele provou tudo em laboratório. E rapidamente a teoria foi aceita e foi uma revolução. Então, o Maxwell, jovem, excepcional matemático, ele se propôs a, de uma maneira ou de outra, equacionar de uma maneira elegante, única, né, essa teoria do Maxwell, ou do Faraday, nas equações, que inclusive não são as equações que conhecemos hoje, né? Parece que o Maxwell propôs uma quantidade até maior de equações, ao longo dos anos o pessoal foi vendo que algumas eram redundantes e foram limpando, até que o Heaviside inventou essa notação do trianglinho de cabeça para baixo, nabla, para fazer com que as operações em cima dessas equações ficassem mais elegantes, menos complicada, né? Para quem entende desse negócio. Mas, enfim. E aí eu já vou apresentar as equações que a gente conhece nos dias de hoje, começando pela lei de Gauss. Então, Gauss também era um físico matemático. Ele, através das experiências não só dele, como de outros físicos antes dele, chegou à conclusão que o divergente do deslocamento elétrico é proporcional à densidade de carga. O trianglinho foi inventado de cabeça para baixo, foi inventado pelo Heaviside, mas o conceito de divergente já era conhecido, ele só era escrito de outra maneira. Então, com a notação do Heaviside, a lei de Gauss hoje ela fica desse jeito aqui. É uma equação diferencial. Significa que vale num ponto e no redor. E por ser uma equação diferencial, às vezes a gente perde um pouco o significado físico por trás. Então, apesar da gente não usar isso aqui no curso, a gente vai, daqui a pouco, obter a equação equivalente dessa lei de Gauss, só que usando a notação uma integral, onde o conceito físico fica um pouco mais visível. Então, antes disso, definir aqui as letrinhas. O D, deslocamento elétrico, ele é a função da posição. Ao invés de ter que escrever x, y, z, eu vou escrever esse R com esse vetorzinho em cima. Então, na nossa notação, R com o vetor é o vetor que localiza o observador. Ou seja, representa as coordenadas x, y, z. A posição onde esse cálculo está sendo feito. A posição onde você está observando o seu vetor de deslocamento elétrico. E ρ, com esse índice E, é a densidade volumétrica de carga elétrica, Coulomb por metro cúbico. Na notação integral, a gente bola um volume. Esse volume é limitado por uma superfície fechada S. Nessas equações que vamos mostrar, a normal aponta para fora do volume, então o volume é a região de interesse. E aí nós vamos pegar essa equação diferencial, assumindo que a derivada é definida em todos os pontos daquele volume, com cuidados especiais sobre os locais onde existe a densidade de carga, e a gente integra dos dois lados aquela equação no volume. Então, repara, de um lado é a integral no volume desse divergente, e do lado direito a integral do volume dessa densidade de carga. Ora, integrar a densidade de carga no volume é como somar carga por carga, ponto por ponto. Isso é a quantidade total de carga que você tem no interior do volume. Do outro lado, a gente não vai aqui explicar de novo, mas vocês já viram, em algum dia, vocês viram isso aí numa matéria de cálculo, a integral de volume do divergente de um campo vetorial, de um vetor, através
da lei de Gauss, ou mesmo Gauss daqui, ó, ou teorema, lei de Gauss, não, perdão, teorema de Gauss ou teorema da divergência, pode ser reescrita nessa integral de fluxo através da superfície fechada, que é a mesma superfície fechada que limita o volume. Então, isso significa o seguinte: existe fluxo de deslocamento elétrico para fora da superfície ou para dentro da superfície, dependendo da quantidade de carga que tem lá dentro. Se lá dentro a carga, no total, for positiva, o fluxo vai ser positivo, ou seja, para fora do volume. Se lá dentro a carga for negativa, vai ter mais fluxo negativo, ou seja, para dentro do volume, do que positivo. Se não tiver carga nenhuma lá dentro, então o fluxo é zero. O que entra por um lado, sai pelo outro. E essa é a interpretação da lei de Gauss, sem questioná-la. Alguma pergunta? Além disso, tem outra equação muito parecida, que alguns autores chamam de lei de Gauss magnética. Ela envolve não o fluxo, o deslocamento elétrico, mas o fluxo magnético, B. E até hoje os físicos ainda não conseguiram provar a existência da carga magnética. Então, no caso da lei de Gauss magnética, o divergente de B é igual a zero, onde B é o vetor fluxo magnético. E se você seguir passos semelhantes ao da transparência anterior, como não existe carga magnética, como o lado direito dessa equação é nulo, na hora que você integra isso daqui, ou melhor, isso daqui no volume, você vai ter que esse fluxo magnético é zero. Ou seja, o que entra para um lado sai pelo outro, mais ou menos, né? Ilustrado aqui nessa figura. O interessante é que se amanhã os físicos determinarem que a tal carga magnética existe, para a teoria eletromagnética isso não vai ser problema nenhum, você simplesmente vai incluir a tal carga magnética. Em antenas, na matéria de antenas, a gente inclui carga magnética e corrente magnética nas equações de Maxwell, mesmo ainda não tendo sido provado que existe. Isso ajuda na hora de fazer as manipulações para obter as integrais de radiação. O fato de você incluir essas cargas e correntes magnéticas torna as equações de Maxwell simétricas. E na hora de fazer as manipulações algébricas, isso facilita um bocado. Só que os físicos não gostam disso, né? O pessoal de antenas adora botar corrente e carga em tudo quanto é lugar. Sai integrando isso para achar campo. Os físicos já não gostam disso. A gente tem uma outra maneira correta de fazer isso. Mas do ponto de vista matemático é mais interessante incluir tais cargas e correntes para deixar as equações matematicamente simétricas. Tá? Mas aqui no curso de TIOG isso não vai ser feito. Em nenhum momento a gente vai levar em consideração a possibilidade de existir carga magnética. Essa vai ser sempre a nossa lei de Gauss magnética. Ainda faltam duas equações de Maxwell, recomeçando aqui pela lei de Faraday. Então, Faraday foi um físico, dizem que autodidata, e através de experimentos, né, através de experimentos e dispositivos que ele mesmo montou em laboratório, ele conseguiu chegar, não do ponto de vista matemático, né, mas em palavras, em algo que depois o Maxwell ajudou a colocar, não nessa notação exatamente, mas o conceito, né, colocar da forma matemática naquilo que hoje a gente chama de lei de Faraday. E aqui já aparece o campo elétrico, que vai ser um dos nossos campos fundamentais ao longo do curso. Então, segundo a lei de Faraday, na notação diferencial, o rotacional desse campo elétrico é igual a menos a variação temporal do fluxo magnético. Olhando para uma equação dessa, a gente pergunta o que isso significa.
O que isso tem a ver com aquilo que o Faraday desenvolveu, mostrou em laboratório? Se a gente partir para a equação integral correspondente, lembrando que a gente não vai usar essas equações integrais no curso, mas aqui no início é interessante, porque quando você soma, você consegue, às vezes, né, com mais facilidade, ver a física por trás dessa equação. No caso, não é mais um divergente, é um rotacional. Então a geometria tem que mudar. Então agora, ao invés de uma superfície fechada descrevendo um volume, nós temos uma superfície aberta, não sei se a figura é muito feliz nisso, né? Mas é uma superfície aberta, limitada na sua borda por esse contorno fechado C. Essa parte pontilhada aqui, ó, é porque eu quis dar a ideia de que essa parte do contorno está atrás da superfície, né? Então, uma superfície fechada, uma superfície aberta, limitada, né, com a sua borda descrita por esse contorno fechado C. E através dessa superfície aberta existe aqui a presença de campo magnético, de fluxo magnético, atravessando essa superfície. Então, por causa da geometria, por causa do rotacional, o que nós vamos fazer não é integrar num volume dos dois lados, mas o melhor aqui é integrar o fluxo dessa equação através da superfície aberta. De um lado, integra-se o fluxo do rotacional desse campo elétrico, e do outro lado, integra-se o fluxo dessa variação temporal do fluxo magnético. Até aqui alguma pergunta? Eu falo muito. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. eu fiquei só com uma dúvida, mais curiosidade mesmo. Beleza. Na primeira equação você chama de deslocamento elétrico. Isso. Alguns chamam E também eu de não- fluxo elétrico. Eu fiquei na dúvida com isso mesmo, porque no outro Mesma você coisa. chama de mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas geralmente o pessoal chama de deslocamento elétrico. Ah, sim. Beleza? Mas Beleza. é a mesma coisa. Tá bom. Depende muito do livro-texto, da formação do autor, mas é a mesma coisa. É rigorosamente a mesma coisa. Tá bom, professor, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, repare que essas integrais, até o momento, são integrais de posição. São integrais envolvendo o vetor R, o vetor posição, envolvendo as coordenadas x, y e z. Então, embora aqui não esteja, né, indicado, esse ds, as variáveis de integração, são x, y e z. Às vezes, nem todas elas. Mas não é o tempo. Então, nesta integral aqui, ó, na integral deste termo, dentro do integrando vai ter uma derivada temporal. É a integral no espaço de uma derivada temporal. Ora, como as variáveis de integração não tem nada a ver com o tempo, você pode escolher, ou você deriva primeiro em relação ao tempo, para depois integrar no espaço, ou você primeiro integra no espaço, para depois derivar em relação ao tempo, porque as operações são lineares. Então aqui, repare, eu passei essa derivada para fora da integral. Então eu posso reescrever a integral disso daqui desta maneira. E aí, ó, quando eu escrevo desse jeito, isso aqui passa a ser interpretado de que maneira? É a variação negativa, né? É o negativo da variação temporal do fluxo magnético através da superfície. Como é que eu posso conseguir isso? Você pode, por exemplo, pegar um fio, um arame, com um contorno, sei lá, circular, pegar uma barra de ímã e ficar pegando o ímã e movendo para frente e para trás, em relação a esse arame. Quando você movimenta o ímã, você está variando temporalmente o fluxo magnético. As linhas de campo magnético elas vão variar, porque você mecanicamente está fazendo o ímã para frente e para trás, para frente e para trás. E aí, isso equivale, quando você aplica o teorema de Stokes nessa equação integral de superfície, ela vira essa equação
de linha no contorno fechado, isso é a circulação de campo elétrico nesse contorno. Se isso equivaler a um arame, se você colocar um medidor de tensão nesse arame, você vai ver o ponteirinho se movimentando na medida em que você mexe no ímã para frente e para trás. E foi com um experimento parecido com esse que o Faraday e outros, que o Faraday em laboratório conseguiu chegar nessa relação. Indução magnética. Variação do fluxo magnético causando variação de tensão. E que, depois do Maxwell, os físicos matemáticos reescreveram desta maneira elegante que está aqui. Então, em homenagem ao Faraday, apesar dele não ter chegado nesta equação, mas sim no conceito, isso aqui é chamada de lei de Faraday. E se por acaso amanhã os físicos descobrirem que a tal carga magnética e, consequentemente, a corrente magnética existem, você só inclui a corrente magnética na lei de Faraday, cria uma lei de Faraday generalizada. Por último, nós temos a lei de Ampère. No tempo do Maxwell, no tempo do Faraday, perdão, este termo não existia. A lei de Ampère era simplesmente rotacional de H, onde H é o campo magnético, é igual à densidade volumétrica de corrente naquela posição. Essa era a lei de Ampère na época. Quando o Maxwell se propôs a criar uma teoria, né, quer dizer, criar uma teoria não, de colocar em termos matemáticos elegantes a teoria eletromagnética de Faraday, a primeira tentativa dele foi criando um modelo mecânico. Então, ele, no modelo mecânico dele, imperfeito, ele vislumbrava cargas flutuando no espaço, movendo-se através de um éter. Depois ele abandonou esse modelo, mas esse modelo foi fundamental para ele chegar, para ele montar as equações dele. Ele precisava visualizar o que estava acontecendo. Então, para isso, ele imaginou cargas, partículas, ou se movendo em fios, ou fora, num éter. Tá? E aí, quando ele manipulou as equações, ele percebeu o seguinte: sem este termo daqui, a carga não se conservava, a carga sumia. E ele, no modelo mecânico dele, achou que isso era um absurdo, e ele viu que precisava incluir esse termo nas equações. E a inclusão desse termo teve consequências enormes no nosso dia a dia, porque uma vez incluído esse termo e você manipulando as equações de Maxwell, você chega à conclusão que esse tal campo elétrico, esse tal campo eletromagnético propaga-se como uma onda, a onda eletromagnética. Até então, as pessoas não faziam ideia de que isso pudesse existir, apesar de já existir, lógico, né? Desde a criação do universo, independente da sua crença, desde que o universo foi criado ou passou a existir, essa energia, essa onda eletromagnética existe por aí, mas até então o ser humano não tinha ainda percebido isso. E foi depois que o Maxwell incluiu esse termo que ele, entre outras coisas, falou que a luz era uma onda eletromagnética. E, logicamente, que muitos físicos bateram em cima dele, que ele disse isso sem prova nenhuma, totalmente teórico. Quando isso foi provado, dizem que o primeiro foi o Hertz, o Maxwell já tinha morrido. Ele morreu antes de ver a teoria dele comprovada experimentalmente. E ele chamou isso de corrente de deslocamento, essa derivada do deslocamento elétrico. Então, por isso, talvez o nome utilizado por alguns autores, deslocamento elétrico. Essa variação do deslocamento elétrico em relação ao tempo tem unidade de corrente. Maxwell chamou isso de corrente de deslocamento. Apesar de não ser uma corrente, até hoje a gente continua chamando de corrente de deslocamento, obviamente em homenagem ao Maxwell. E aí a gente, como foi feito antes, a gente parte para fórmula da lei de Ampère, que eu chamei aqui de lei de Ampère generalizada,
que esse termo foi incluído posteriormente pelo Maxwell, a gente chega na forma integral, usando conceitos que a gente viu antes. Só que agora o fluxo através da superfície aberta não é mais do campo magnético, e sim do campo elétrico, do deslocamento elétrico. E aí nós integramos dos dois lados da lei de Ampère nessa superfície aberta. Sendo que o primeiro termo, aquele do rotacional, utilizando o teorema de Stokes, a gente transforma essa integral de fluxo através da superfície nessa integral de circulação de campo magnético. E a gente chega à conclusão que, segundo as equações de Maxwell, a circulação de campo magnético ela pode ser obtida através de duas maneiras. Uma, aquela maneira que o pessoal conhecia no tempo do Faraday, no tempo do Ampère. Se você tiver uma corrente atravessando essa mesma superfície, isso causa circulação de campo magnético em torno dessa corrente. É aquele campo de magnetostática, né? Você tem uma corrente constante, tem essa circulação de campo magnético em torno da corrente. Outra maneira de se obter isso é através da variação temporal do fluxo do campo elétrico. Ou seja, variação de fluxo de campo elétrico gira a circulação de campo magnético, que por sua vez, ao variar, gira a circulação de campo elétrico, e esse negócio circulando, acaba se propagando. Nada disso, matematicamente falando, nada disso seria possível naquela época de ser visualizado se não fosse a inclusão deste termo aqui, a corrente de deslocamento. Sem este termo, não haveria este outro termo aqui. Consequentemente, até então, ninguém imaginava a possibilidade da existência dessa onda eletromagnética. Assim que os físicos aceitaram que aquilo era verdade, através de experimentos, rapidamente já tinha gente utilizando isso para levar informação de um lado para o outro. Um dos mais famosos foi o Marconi, né? Que ficou rico pra caramba. Mas não foi o único. Outros começaram a desenvolver serviços e sistemas de comunicação, até hoje, né? Alguma pergunta? Sem falar que todos esses estudos, inclusive aqueles conduzidos pelo Heaviside, também ajudaram a aprimorar a tecnologia das linhas de transmissão, do telégrafo através de cabos, né? Em particular o cabo coaxial. Foi um grande avanço também nas comunicações através de meios guiados. Então, para tentar, entre outras coisas, ilustrar essa contribuição do Maxwell, tem um exercício, geralmente esse é um exercício clássico que aparece na maioria dos livros de eletromagnetismo, que é o do capacitor. Então, essa figura eu tirei da internet e acrescentei algumas coisas. No Cheng, no nosso livro texto, é o problema, o exemplo 7.5. Então, imagina um capacitor de placas paralelas ideal, né? Então, faz ele o mais grande que você puder fazer. E uma das placas, no caso da figura aqui, ó, a placa é a placa de cima. Você envolve isso através de uma superfície fechada. Então, essa superfície fechada, que é a soma das superfícies S1 e S2, essa superfície fechada, né, envolve completamente essa. A placa superior está dentro do volume definido por essa superfície fechada S1 mais S2. S1 sozinho e S2 sozinha são superfícies abertas, porém que têm em comum o mesmo contorno, que nas transparências anteriores eu chamei de C, mas nessa figura roubada da internet está lá como ΔS. E aí vamos ver. Enfim, e aí eu ligo uma fonte ideal, né, de tensão harmônica no tempo, frequência ômega, e a gente sabe, vocês sabem da teoria de circuitos, que vai ter uma corrente
vai fluir nesses terminais, apesar de não ter nada ligando uma placa a outra. Não tem nenhum condutor ligando a placa a outra. A gente vai mostrar que esse termo, esse fluxo através da superfície S2, é justamente o termo que vem da corrente de deslocamento. Para adiantar a solução do problema, a gente vai usar conceitos que já foram vistos anteriormente para não tornar o problema muito chato. Então a gente sabe da teoria de circuitos, não vamos provar isso, vocês já viram isso antes, que a corrente, né, no caso de um capacitor ideal, essa corrente é igual à capacitância multiplicando a variação temporal da tensão terminais desse capacitor. No nosso caso, a gente definiu a tensão como V0 seno de ômega-t, então, consequentemente, essa corrente, idealmente, é C que multiplica ômega cosseno de ômega-t. Tem a ver com a derivada da tensão em relação ao tempo. Se esse capacitor de placas paralelas for ideal, a gente sabe que essa capacitância é aproximadamente a permissividade epsilon do meio, vezes a área das placas desse capacitor, dividido pela distância entre as placas. Lembrando que as placas são paralelas entre si. Então, área é a distância, A é a área das placas. E D é a distância entre essas placas. Então, vamos aplicar a lei de Ampère no formato integral nesse problema. Primeiro, na área de cima, S1, e na próxima transparência, na área de baixo, S2. Então, aqui está a equação de Ampère, com todos os termos, no formato integral. Beleza? Na superfície S1, repara, nós temos corrente atravessando, tem um condutor aqui. Então, existe corrente atravessando essa superfície, é um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente é dado pela corrente total I. Ou seja, este termo que aparece aqui, que é o fluxo, é a quantidade de corrente que atravessa a superfície S1, é igual a I. E que, no nosso caso, foi dado por essa equação aqui em cima. Mas, além disso, tem a contribuição da corrente de deslocamento. Só que se esse capacitor de placas paralelas for ideal, suficientemente grande, e se você empurrar essa superfície azul lá para cima, bem longe, né, praticamente não vai ter campo elétrico, não vai haver fluxo de campo elétrico através dessa superfície S1. Então, este termo aqui é zero. De maneira que, neste nosso caso, através da superfície S1, essa circulação de campo magnético é simplesmente igual à corrente que a gente tem ali. Alguma pergunta? E aí nós vamos repetir tudo de novo, só que agora para a superfície S2, aqui embaixo. Ó. Essa superfície rosa. Lembrando que elas têm o mesmo contorno, ΔS. Ou seja, este termo é o mesmo. E, consequentemente, o resultado tem que ser igual. Então, vamos ver se a gente obtém o mesmo resultado, só que utilizando a superfície de baixo. A superfície S2. Nessa superfície S2 não tem corrente elétrica fluindo. Repara que não tem nenhum fio carregando corrente atravessando a superfície. Então é a mesma equação de Ampère. Só que agora a superfície é S2. E na superfície S2, agora é este termo que é igual a zero. Que não tem corrente elétrica fluindo através da superfície S2. A corrente ela flui através da superfície S1. Mas, em compensação, tem fluxo de campo elétrico aqui embaixo. Ó. E se for um capacitor de placas paralelas ideal, esse fluxo é uniforme.
Então, simplesmente o que a gente fez aqui foi pegar o campo elétrico, ou seja, epsilon vezes D. Desculpa, perdão. É pegar ao contrário, é pegar o campo elétrico e dividir por epsilon para ser D. Multiplicar por epsilon para ser D. Acontece que o campo elétrico, no caso de campo eletrostático uniforme, aqui não é eletrostático, campo uniforme, é a tensão dividido pela distância entre as placas. E o fluxo é dado pela multiplicação da área. Eu espero que não tenha me enrolado muito. Então, V seno de ômega t é a tensão. V0 seno de ômega t é a tensão. Epsilon é a relação entre o campo elétrico e o deslocamento elétrico. D é tensão dividido pela distância, é o campo elétrico que você tem aqui, a intensidade de campo elétrico entre as placas. E o fluxo, como isso aqui é uniforme, é simplesmente multiplicar o integrando pela área, já que fora da área, correspondendo à área das placas, não tem praticamente campo elétrico, se você negligenciar os efeitos de borda. Aí você deriva isso daqui, e lembrando que a capacitância, nesse caso, é epsilon vezes A dividido por D, nós chegamos no mesmo resultado da transparência anterior. Então, dizem que isso foi um exemplo usado, dizem, não tenho certeza, pelo Maxwell para tentar provar que a corrente de deslocamento realmente ela existe e é necessária nas equações de Maxwell. Mas eu não tenho certeza se esse problema foi originalmente bolado pelo Maxwell ou apareceu posteriormente. Mas, geralmente, nas disciplinas de física, no início, né, é um exemplo utilizado pelos físicos para tentar mostrar que essa corrente de deslocamento ela faz sentido, usando o capacitor de placas paralelas, por ter uma geometria mais simples, né, para tentar exemplificar isso. Bom, alguma pergunta em relação a esse exercício? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Pode perguntar. Tá, vou falar. Uhum. Não, eu acho que eu entendi. Isso foi um exemplo da lei de Ampère. E aí você fez tanto na superfície 1 e superfície 2. Mas isso não quer dizer necessariamente quando eu vou utilizar esta equação precisa ser para uma superfície fechada que eu vou ter que dividir em duas. Eu poderia ter feito... Você mostrou para a superfície 1 e para a superfície 2 para provar para a gente que, tipo, pode ou não ter a corrente, mas o resultado deve ser o mesmo, certo? Não precisa necessariamente usar uma superfície fechada. Exatamente. Mas, não, aqui não. Aqui, o que acontece? Eu preciso da superfície fechada. O que você falou é correto. O que você falou é correto, tá? Acontece o seguinte. Para nós... é óbvio, quer dizer, para aqueles que desejam um dia serem engenheiros eletricistas, deveria ser óbvio que o resultado do fluxo através da superfície azul é I. Beleza? Ou seja, essa é a lógica do exercício que talvez não tenha ficado clara. Esse resultado aqui, ó, é inquestionável. E mais, esse resultado ele vem da lei de Ampère, conhecida antes de Maxwell. Repara, como esse termo, neste caso, é zero, isso aqui era o que seria dado, os físicos, na época não havia engenheiro, os físicos teriam calculado naquela época, beleza? Mas se eu quiser fazer por baixo? Se eu quiser fazer por baixo, não tem mais corrente elétrica atravessando. O fato da superfície ser fechada obriga que o contorno das duas superfícies seja o mesmo. E aí eu digo o seguinte, se eu agora fizer o cálculo por baixo, matematicamente, como esta integral de contorno é a mesma, o resultado tem que ser o mesmo. Só que agora embaixo esse termo é zero. Ou seja, está faltando alguma coisa na lei de Ampère. Este é na verdade, o objetivo do exercício que eu não consegui deixar claro. Eu espero que tenha ficado claro agora. Sim, ficou claro sim, professor. Beleza? Aí você está vendo como é importante fazer pergunta. Beleza?
Sim, Então, de beleza, outra maneira, obrigado. em cima é inquestionável. É a lei de Ampère que o pessoal conhecia no tempo do Faraday. Mas alguém podia falar assim, e se eu tivesse vindo por baixo, que não tem corrente, e como a superfície é fechada, como o contorno é o mesmo, o resultado tem que ser o mesmo. Aí isso teria sido usado uma tentativa de provar que essa corrente de deslocamento é necessária na lei de Ampère. Então, geralmente nos livros de eletromagnetismo, quando você está começando na graduação, né? Antigamente era Física 3, agora devem ter dado outro nome aí, onde você vê eletrostática, magnetostática. Às vezes o professor mostra, quando ele vai falar da lei de Ampère, ele mostra esse exemplo, tentando passar a ideia de que é necessário esse termo nas equações de Maxwell. Ficou mais claro agora? Sim, ficou assim, professor. Entendi. Beleza? Obrigado. Nada. Sim. Então, esse foi o objetivo do curso, de mostrar, ó, se eu tivesse escolhido a superfície por baixo, não tem mais corrente elétrica, o resultado é o mesmo e ele vem justamente do termo correspondente à corrente de deslocamento. Eu sei que em circuitos o pessoal explica de outra maneira, né? Que como é uma geometria simples, eu sei que eu não me lembro mais da explicação, mas é carga vindo por cima, carga vindo por baixo, não. Mas repara, é uma outra maneira de você interpretar o fenômeno utilizando a lei de Ampère completa, ou seja, com a corrente de deslocamento. E aí, mas como é que o Maxwell chegou na ideia, através do modelo mecânico dele, de que tinha que ter esse termo? Ele não chegou a isso através do problema do capacitor, acredito eu. No modelo mecânico dele, ele percebeu que sem aquele termo não havia conservação da carga. E, por algum motivo, isso para ele era fundamental. Tá? As partículas não podiam simplesmente sumir, as cargas não podiam simplesmente sumir através de um buraco negro. Não existia buraco negro naquela época. Então, eu não vou mostrar o raciocínio exato que o Maxwell seguiu, eu vou mostrar a consequência da corrente de deslocamento proposta pelo Maxwell, mostrar que isso automaticamente faz com que a carga se conserve nesse modelo maxwelliano. Então, a gente começa exatamente pela lei de Ampère. Rotacional de H é igual a J mais a derivada temporal do deslocamento elétrico. Aqui a corrente de deslocamento aqui, ó. E nessa lei de Ampère a gente vai tirar o divergente dos dois lados. O divergente do rotacional e o divergente desse negócio aqui. Acontece que é possível mostrar, sem grandes dificuldades, a gente não vai fazer isso. Vocês já viram isso em cálculo 1, cálculo 2, que o divergente de um rotacional, se todas as derivadas forem definidas, o divergente de um rotacional é identicamente nulo. Consequentemente, o divergente desse lado aqui, ó, desses dois termos, da soma desses dois termos, tem que ser zero. No tempo do Faraday, isso daqui significava divergente de J igual a zero, porque esse termo não existia. Após Maxwell, o divergente de J deixa de ser zero. E vamos ver o que acontece. A gente, como a derivada é uma operação linear, vamos primeiro deriva o J e depois deriva essa derivada. Mas, novamente, ó, a derivada aqui, o divergente, é uma derivada espacial. Enquanto que aqui dentro temos uma derivada temporal. Ou seja, você primeiro deriva temporalmente e depois espacialmente, ou, se você preferir, você pode primeiro derivar espacialmente e depois derivar temporalmente. Então, aqui, ó, eu passei a derivada temporal para fora do divergente, porque as variáveis são totalmente independentes uma da outra. E a gente sabe da lei de Gauss que divergente de D é igual a ρ, a densidade de carga elétrica. Aqui foi só passar para o outro lado, agora sim, ó. No tempo do Faraday, isso aqui não existia. Após Maxwell e a sua corrente de deslocamento, esta relação passou a ser escrita dessa maneira.
Bom, a gente olha para isso, o que isso significa? Para tentar ter um significado físico melhor, vamos fazer como antes, passar essa equação para a forma integral. Como tem um divergente, ó, parecido com a lei de Gauss, a lei de Gauss está aqui, né? A gente vai escolher um volume definido por uma superfície fechada. Então, se eu integrar no volume aqui dos dois lados e aplicar o teorema da divergência, o teorema de Gauss aqui, ó, eu chego nessa relação. Ou seja, o fluxo de corrente para dentro ou para fora de um volume, através da superfície fechada que define esse volume, é proporcional ao negativo da variação temporal da carga total que eu tenho no volume. Ou seja, se corrente sai para fora, é porque a carga dentro diminui. Se corrente entra para dentro, é porque a carga dentro aumenta. Imagina uma panela cheia d'água. Aí você faz um furo. A água escapa pelo furo, a quantidade de água dentro da panela diminui. É isso, essencialmente. Antes do Maxwell, esse termo aqui era zero. Ou seja, a corrente entra para um lado e sai pelo outro. E isso, pensado em termos de carga, significava que, eventualmente, a carga desaparecia. E no modelo mecânico, que depois foi abandonado, mas no modelo mecânico do Maxwell, ele achava que isso não podia existir. Então, ele postulou a existência dessa corrente de deslocamento, porque assim você teria a conservação de carga garantida. Isso daqui não é uma quinta equação de Maxwell. Isso daqui já está implícito nas demais equações de Maxwell. E se amanhã os físicos descobrirem que existe a carga magnética, você vai ter uma equação parecida, só que de um lado vai ser carga magnética, do outro lado vai ser corrente magnética. Alguma pergunta? Então foi isso daqui, não nessa ordem, talvez de trás para frente, que tenha feito o Maxwell propor esse termo na lei de Ampère, que a gente hoje, em homenagem ao Maxwell, continua chamando de corrente de deslocamento. E aí, ainda temos 10 minutos, como é revisão, vamos andar só mais um pouquinho, para não atrasarmos nas outras aulas, são mais importantes. Nós temos as relações constitutivas. Isso tudo não vai ser provado. Isso já foi demonstrado através de experimentos, observações. E o pessoal sabe que o deslocamento elétrico, D, é função do campo elétrico e do campo magnético aplicados naquela região. E o fluxo magnético B, idem. E além desses meios dielétricos, nós temos interesse num meio condutivo, porque boa parte dos dispositivos em telecomunicações, e lembre-se que o foco desse curso é telecomunicações, linhas de transmissão, por exemplo, para transmissão de energia elétrica de um lado por outro, isso é visto em outras disciplinas aqui no curso. Nosso foco é telecomunicações. Então, boa parte, a esmagadora maioria dos dispositivos em telecomunicações são constituídos de meios dielétricos e condutores. Existem algumas exceções, obviamente, cristais em dispositivos optoeletrônicos, ferrites. Né? Estes meios nós não vamos estudar aqui no curso. Eles não são lineares, homogêneos, isotrópicos. Então, na maioria esmagadora dos problemas que vamos resolver aqui no curso, dos dispositivos de comunicação, tem que ser incluído também, por ser muito importante, os meios condutivos. Eles aparecem em antenas, em guias, em linhas de transmissão. Então, nós também temos que incluir, dar um destaque especial à corrente de condução, que no modelo macroscópico, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, equivale a cargas livres, que se movimentam de um lado por outro. Quando essas cargas livres existem em quantidade significativa, o meio é definido como condutivo.
O limite é o condutor elétrico perfeito, né? E o limite oposto é o dielétrico ideal, onde tais cargas livres não existem. Então, a gente, para tentar ter um conjunto de equações que seja o mais geral possível, a gente vai, desde já, incluir as correntes de condução que aparecem nos meios condutivos. Eles são importantes em comunicação, então eles têm que ser considerados. Então, existem as relações constitutivas que vão fazer com que a gente possa reescrever as equações de Maxwell em termos do campo elétrico e do campo magnético. E aqui vale uma observação. Para os engenheiros, por motivos óbvios, e os motivos óbvios são simetria das equações. Se vocês lembrarem das equações de Maxwell, você tinha divergente de D e numa outra equação divergente de B. Na lei de Ampère, é rotacional de H. Na lei de Faraday, rotacional do E. Então, por simetria, matematicamente falando, é mais interessante considerar o campo elétrico e o campo magnético como sendo os fundamentais. E provavelmente foi isso que vocês viram quando vocês estudaram eletromagnetismo. O campo elétrico e o campo magnético são os campos fundamentais. E é o que nós vamos fazer aqui também no curso. Se vocês lembrarem da física, os físicos não gostam de usar o campo magnético como campo fundamental, por motivos que têm a ver com relatividade. Para os físicos, na maioria dos livros de física, os campos fundamentais usados para resolver os problemas são E e B. Do ponto de vista matemático, não é. Então, nós vamos fazer como todos os engenheiros e alguns poucos físicos fazem, é utilizar o E e o H como sendo os campos fundamentais. E aí, se nós estivermos lidando com o vácuo, em algumas aplicações, quando você quer simplificar, às vezes a atmosfera é mais ou menos aproximada como tendo as características do vácuo. O deslocamento elétrico é simplesmente ε0 vezes o campo elétrico. O fluxo magnético é o μ0 vezes H. ε0 é a permissividade do vácuo, μ0 é a permeabilidade do vácuo, e, por definição, no vácuo não há corrente de condução, ou seja, a condutividade é nula. E aqui estão os valores desse ε0 e μ0 que vão aparecer e vão ser utilizados por vocês para resolver problemas ao longo desse curso. E aí você tem outros meios, eu vou parar a aula por aqui para não ficar muito chato. São os meios dielétricos, ainda ideais, e depois os meios ditos condutivos. Então, nas próximas transparências, nós vamos falar um pouco mais das relações constitutivas para os outros meios de interesse aqui para nós no curso. Perdão, eu acabei pulando aqui, né? ε0, toda vez que alguém mede a velocidade da luz com mais precisão, esse valor muda. Muda lá na 89ª casa decimal, né? Aqui, para nós, é mais do que suficiente considerar só essas aí, 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Enquanto que o μ0 é uma constante universal. É uma constante. Então é 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. E aí toda vez que alguém mede com mais precisão, aí a velocidade da luz também virou uma constante universal, e toda vez que alguém mede essa velocidade com mais precisão, ao invés de mudar o C0, muda o ε0. E o μ0 constante, ou seja, o produto, de tal maneira que o produto 1 sobre raiz de μ0 ε0 dá sempre a velocidade da luz constante no vácuo. Então o pessoal mede a velocidade da luz para melhorar a precisão do valor dessa permissividade no vácuo. E aí nas próximas aulas, na próxima aula, a gente começa falando de meios simples, que são os meios, linear, homogêneo, isotrópico, sem perdas, não dispersivo,
e depois meios condutivos. Depois a gente fala o que é linear, o que é isotrópico, o que é anisotrópico, o que é ou não homogêneo. E com isso a gente tem mais ou menos uma ideia das limitações das equações que a gente vai usar aqui. Que não existe meio linear, homogêneo e isotrópico. Nenhum meio é linear, homogêneo e isotrópico. Dentro de certos limites, eles podem ser considerados lineares, homogêneos e isotrópicos. Então, no início da próxima aula, vamos falar um pouco disso, para entender um pouco melhor das limitações que a teoria que nós vamos utilizar, né, elas possuem na hora de resolver problemas práticos. Não fiquem preocupados, porque todos os dispositivos de comunicação são projetados com essas equações, eles funcionam, inclusive vocês estão aí diante de um dispositivo que é a prova disso. Então, o fato de haver limitações, para nós engenheiros, não é um problema, mas a gente precisa saber que elas existem, que um dia pode ser que você precise lidar com elas. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Quando eu ponho a transparência, eu nem sei. Ah, tá todo mundo aí, 6 de 6. Bom, pelo menos aqui aparecem 6 ligados. Se estão realmente aí, eu não sei. Perdão. Não, brincadeira. De vez em quando faço umas piadas sem graça. Eu vou parar a gravação antes de eu falar.